Energycast, o podcast de energia da Climatempo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Clima Energycast, podcast de energia da Climatempo. Eu sou Lara Marques, mestre em meteorologia e executiva comercial da vertical de energia da Climatempo e serei a host do episódio de hoje. Nesse episódio, vamos mergulhar em um tema fundamental para o setor de energia: a gestão de riscos e resiliência nas redes de distribuição de energia. Com as mudanças climáticas, esses aspectos se tornaram cruciais para garantir a continuidade e eficiência dos serviços, especialmente em tempos de eventos meteorológicos extremos. Para enriquecer o nosso debate, temos o prazer de receber três grandes especialistas: a Alessandra Amaral, da Adelat, que traz uma experiência, uma perspectiva abrangente a nível América Latina; o Júlio Omori, da Copel, com sua experiência prática no dia a dia da distribuição; e o professor Carlos, do FDTE, da USP, que, além de compartilhar uma visão acadêmica, vai falar um pouquinho sobre a capacitação de profissionais nessa área. Bom, para começar, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, o convite aqui para estar com a gente. Queria também trazer que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre o cenário atual, como que a intensificação dos eventos climáticos, a gestão de risco, né, tem se tornado não apenas uma prática preventiva, mas uma necessidade para garantir resiliência e continuidade no fornecimento de energia. Então, vou começar aqui chamando a Alessandra. Queria muito trazer uma pergunta para você, né, com essa sua experiência dentro da Adelat. Como que você vê essa questão de resiliência na distribuição de energia em nível de América Latina e quais são os principais desafios que o setor ele tem encontrado, considerando essa diversidade climática de diversas regiões? Passo a palavra para você, Alessandra. Oi, Lara, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com o Júlio, o professor Carlos Frederico também. O que eu tenho a dizer é que a distribuidora hoje, ela vive um fenômeno que é a conjunção de dois elementos, né? Então, primeiro, uma entrada massiva de novas tecnologias e, segundo, o aumento dos fenômenos climáticos extremos em função do aquecimento global, do aumento de emissões dos gases do efeito estufa. Então, elas acabam sendo muito mais desafiadas, porque elas têm que lidar com um sistema muito mais complexo, um sistema também que é caracterizado pela entrada de recursos energéticos distribuídos. Elas precisam remunerar o investimento das redes de distribuição e oferecer dois atributos que se tornaram mais importantes até do que eles já eram, né? O primeiro é a flexibilidade pela entrada da energia renovável não controlável, e o segundo, que é a resiliência, pelo aumento dos fenômenos climáticos extremos, né? E aí, a distribuidora ela vai ter, em primeiro lugar, né, que definir, existem alguns desafios relacionados a esse tema, né? Então, o primeiro desafio é definir o próprio conceito de resiliência. Então, diferente da qualidade, que são eventos que têm uma alta probabilidade, mas um impacto mais baixo, são efeitos mais rotineiros dentro da vida de uma distribuidora. A resiliência não, são eventos de menor probabilidade, mas de um impacto maior, né? E aí, algumas recomendações a gente tira daí, como aumentar a malha de distribuição, aumentar a automação e a digitalização das redes, aumentar a medição remota, e todos esses fatores, investir em segurança cibernética também, mas eles resultam num montante muito alto de novos investimentos. E aí vem um outro desafio muito forte para as distribuidoras, porque elas precisam remunerar esses investimentos que são mais altos. E quando a gente fala, portanto, de resiliência, a gente antes falava aí de baixa probabilidade e alto impacto, acontece que essa probabilidade ela está aumentando com o tempo, né? Falando de América Latina,
a América Latina ela goza de uma riqueza de recursos naturais e minerais muito grande. Então, a gente tem a hidroeletricidade no Brasil, na Colômbia, na Costa Rica, no Paraguai. A gente tem bons ventos, um fator de insolação alto também. A gente tem a biomassa, por exemplo, no Brasil, com o aproveitamento das usinas de cana-de-açúcar para geração de energia elétrica. A gente tem minerais críticos, por exemplo, que são estratégicos para a transição energética. É o caso do cobre, do lítio na Argentina, no Peru, no Chile. A gente tem grafite no Brasil. E isso faz com que a América Latina também exiba uma matriz elétrica muito limpa, a matriz elétrica, a gente pode dizer, a mais limpa do planeta, né? Só que existe uma contrapartida em relação a isso, que é exatamente o maior aproveitamento dos recursos naturais, que causa também uma maior vulnerabilidade, uma maior dependência desses próprios recursos, né? Então, a América Latina, as distribuidoras latino-americanas, elas vão ter que se preparar, que se organizar melhor. Depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, né? E existe essa questão realmente do investimento, que é crucial dentro dessa dinâmica de aumento da resiliência, além da participação dos demais agentes. Acho que isso também é um ponto importante, só finalizando aqui a primeira parte da minha fala, né? A gente tem hoje um papel crucial em relação às distribuidoras dentro do contexto da resiliência, mas tem um papel muito importante também das prefeituras, da defesa civil, do Corpo de Bombeiros. Então, existe uma questão de processo de atribuição de responsabilidades para enfrentar as situações de crise, que também é muito importante, e a gente pode usar as experiências dos países da América Latina e de outros países. Por exemplo, a gente teve numa missão pela DELAT, visitando a Florida Power and Light, enfim, que é uma distribuidora bastante desafiada aí pelos furacões, né? E que vale também para a gente tirar de exemplo e trazer para cá. Tá bom? Com Obrigada, certeza. Lara. Alessandra, muito bem colocado. E até vou puxar o gancho agora para o Júlio, né, que traz essa visão prática, né, do dia a dia do pessoal da Copel, né? Como que vocês têm lidado com esses riscos que a Alessandra tão bem pontuou, né? Ela elencou aí vários fatores e até a questão de investimento, gestão. Eu queria saber no dia a dia de vocês, né? Quais são as estratégias que estão sendo aplicadas para manter a rede resistente e minimizar as interrupções, especialmente durante esses eventos extremos, né? A Alessandra também citou a missão que eles fizeram, né, gente? Aí ela já trouxe até a questão de furacões que são extremamente extremos, mas recentemente a gente tem visto muitas notícias do aumento da intensidade e da frequência desses eventos extremos. E como que a distribuição está se preparando, né, do ponto de vista prático, para esses casos, tanto no dia a dia da operação, mas um pouco também do médio e longo prazo? Bom, primeiramente também que gostaria de agradecer e parabenizar a iniciativa, tendo em vista que esse assunto acho que é de extrema importância e nós precisamos criar bastante massa crítica, né, para estar debatendo e compartilhando as melhores práticas. Bom, aqui a gente tem um trabalho grande que a gente realiza antes, né, da realização efetivamente de um grande evento, de uma grande reversão climática, e naturalmente depois no tempo real, quando as situações estão acontecendo, e um grande plano de contingência é o segredo que a gente trabalha para que a gente tenha sucesso num restabelecimento bastante rápido, né? A gente tem obtido sempre patamares acima de 90% nas primeiras 24 horas, independente do evento que aconteça aqui, para a gente restabelecer o sistema. Acho que a gente está caminhando, estamos num processo bem interessante. Mas o desafio em si das distribuidoras é gigantesco, porque a qualidade de energia do mundo está piorando. Tá? Então, se você olhar nos principais mercados e for ver também
os nossos indicadores de qualidade de energia, tirando os expurgos, os nossos valores são crescentes. E qual é a necessidade do consumidor? Cada vez um sistema de qualidade maior e, se possível, ininterrupto. Então, as duas coisas não casam, né? E a gente sabe que isso passa pela mão da distribuidora, por isso, entre outras coisas, espera-se dela as soluções para que esse descompasso aconteça. Nós temos um trabalho primeiro sendo feito, e isso é demorado, não é de agora, de deixar a rede mais robusta, e isso vai das estruturas mecânicas que nós utilizamos, dos padrões construtivos. A nossa rede aqui no estado do Paraná, e não é diferente no Brasil, 99,9% ela é aérea, não é subterrânea. Então, nós temos observado os aumentos na velocidade de vento, normais, naturais, e também eventos diferentes, né, que faz com que 80 km por hora de suportabilidade que tem hoje na NBR é algo que precisa ser suplantado. Então, nós já estamos nessa condição de desenvolvimento de tecnologias, estruturas mais robustas, né? Nosso padrão de rede rural já é com cabo protegido, estruturas robustas, na rede urbana também, sempre com cabo protegido. Estamos aí aplicando fusíveis mecânicos para evitar que, quando tenha rompimento, o rompimento seja localizado, e depois muita tecnologia. Bom, agora, eu diria assim que no dia a dia, o segredo é de um bom plano de contingência. Então, a vantagem nossa aqui, de início, é que nós temos condições de deslocamento de equipes e multiplicação de equipes. Então, o dever de casa você precisa fazer no dia a dia, que é ter tua manutenção preventiva sendo realizada com excelência, né? Não poupar recursos para fazer a manutenção preventiva. No nosso caso aqui, a vegetação é o item mais crítico, né, do componente da causa de uma ocorrência. Então, a gente investe muito, né, na limpeza da rede, no trato com a vegetação, para que e até mesmo no abate de árvores, eventualmente, junto aos órgãos responsáveis, prefeituras. A gente sabe que tem uma discussão nesse sentido. Aqui no Paraná, a gente tem uma lei, que é a lei da faixa limpa, né? Então, a gente tem aí a exigência, a necessidade nas áreas rurais de deixar 30 metros da nossa rede limpa. Estamos trabalhando, então, para mudar essa cultura. Então, entendemos que o dever de casa tem que ser feito. As obras dão uma condição de que as equipes que estão construindo num montante, sempre melhorando a rede, elas se unem num grande evento climático para multiplicar o contingente. Então, você sempre tem que estar fazendo grandes obras e obras de melhoria, porque são brigadas que se unem, né? Fora isso, as equipes de manutenção pesadas de primeiro atendimento. Então, você não consegue ter sucesso se você não tiver contingente. Nós não temos ainda a condição de ter robôs fazendo atividade na rede em substituição ao elemento humano. Então, precisa de quantidade, precisa de qualidade e método. E qual o método? Aí parte, obviamente, das informações meteorológicas. O nosso plano de contingência é completamente baseado nisso. As informações que nós temos meteorológicas, elas dimensionam, né, quais as ações preventivas. Quais são ações preventivas? Reforço nas equipes, sobreaviso, já planos de deslocamento. Diria assim que quando uma distribuidora atende uma grande área, como é que a Copel quase que integralmente o estado do Paraná, você tem condições de deslocar equipes do leste para o oeste, parecido com o que acontece com os Estados Unidos, mas normalmente os Estados Unidos é o contrário, né? Vem do centro-sul e da região norte, e às vezes do oeste para o leste, região da Flórida, ali, sul, que quando tem as entradas, né? Texas ali também, Louisiana, aquela região, então eles deslocam muito o contingente. Nós fazemos isso, com base no trigger aqui da indicação de velocidades de vento, rajadas e eventualmente probabilidade de descargas atmosféricas, a gente já vai deslocando equipes para os locais onde a gente imagina que vai ter mais impacto, mesmo que depois a gente sabe que pode não acontecer, né, como estava previsto agora aí um ciclone bomba, e felizmente não aconteceu, né? Melhor, você estava prevenido e fez o dever de casa, porque se acontecer, você já está preparado. O segredo é multiplicar o número de equipes, porque vai acontecer avarias as avarias na rede vão acontecer, e você vai ser, obviamente, medido pela capacidade que você tem de restabelecimento. Então, lá no centro de controle, nosso plano de contingência é já de abertura de centros de crise. Então, a gente envolve a sociedade,
tem contato direto com a Defesa Civil, bombeiros, prefeituras, para que a gente se una, né, na organização e logística para a liberação dos eventos, e que nós temos sucesso porque multiplicamos nossa força de trabalho e também continuamos o monitoramento alerta de número de consumidores desligados até que a gente consiga mitigar aí todos esses riscos. E depois dos grandes temporais, né, a gente tem um processo de learning muito forte, né? O PDCA roda muito para ver o que aconteceu, qual foi a dificuldade que foi verificada, como que a gente pode treinar melhor as equipes, deslocamento, né? Então, esse processo de aprendizado contínuo, tendo em vista que aqui no Paraná, região sul, a gente tem incidências críticas. No ano passado, foram 15 grandes temporais nos últimos 3 meses só do ano. Então, a gente tem tido bastante oportunidade para exercitar, colocar em prática e aprender bastante. Perfeito. Júlia, a gente até fala aqui internamente, com alguns dos clientes que a gente atende, é melhor a gente alertar e não vir da intensidade que a gente está alertando do que não alertar e, no fim, você ser pego 100% despreparado. E é o que grande parte das distribuidoras trazem para a gente também, é ter essa inteligência e gestão de equipes mesmo, né? Ter pessoas, gente na rua, né? Para conseguir não impactar tanto os indicadores, né? E principalmente impactar o CPF, né? O pessoal que está em casa, restabelecer energia o mais rápido possível, né? Então, muito bem colocado a questão da contingência de vocês. E até pegando o gancho que você falou depois da contingência, né? Vem todos os aprendizados, né? Esse processo. Eu vou puxar agora o Carlos também, né? O professor Carlos. Falando de aprendizado, eu quero que você traga um pouquinho da visão acadêmica, né? Como que a capacitação e o conhecimento técnico têm evoluído para apoiar os profissionais que lidam com esses desafios nas distribuidoras, né? Se existe uma demanda crescente por curso ou especialização nesse campo, e como que vocês estão integrando este tema dentro até da grade de vocês, né? Eu queria entender como preparar esse profissional para entrar no mercado que cada vez mais está mais desafiador. Legal. Bom, obrigado, Lara, pelo convite, pela oportunidade de participar aqui. Bom, o setor elétrico, de modo geral, é um sistema bastante complexo, né? E a distribuição de energia, que está na ponta desse sistema lá, junto em contato com o consumidor, ela acaba muitas vezes sendo responsabilizada por uma série de aspectos, né, que ela é um pedaço de um grande sistema, né? E às vezes a gente vê que a nossa falta um pouquinho desse entendimento de nós, né, como sociedade, né? Então, costumo falar que o sistema elétrico que a gente tem, né, ele existe para suprir as necessidades que nós, como sociedade, julgamos que precisamos ser supridas, né? Nós temos a rede que nós desejamos, nós temos o serviço de distribuição, nesse caso particular, que também a nossa sociedade deseja, né? A distribuidora, ela tem como um intuito servir bem aos seus clientes, aos seus não só consumidores hoje, né, mas também como geradores, né? Nós estamos vivendo também hoje um momento muito interessante, que é um momento de mudança no setor elétrico, uma disseminação massiva de geração, né? Surgindo uma série de tecnologias para justamente mitigar o efeito dessa mudança muito grande, né? Então, a gente está falando dos armazenamentos também, né? Porque GD já é um negócio, já é um assunto que já existe há mais de 20 anos, não é mais novo falar em GD, hoje é novo falar em armazenamento, justamente para acomodar essas variações, né? E aí o que a gente percebe é que como é que a gente vai preparar, né, os nossos profissionais para lidar nessa situação cada vez mais complexa, né? Então, isso vem muito da discussão de como é que vai ser o engenheiro do futuro.
E para isso, né, nesse caso particular, a gente também tem que pensar como é que vai ser, então, a distribuidora do futuro. Hoje a gente vê discussões aí da ANEEL já prevendo mais uma instituição no nosso setor, né, que funcionaria similar como um operador do sistema, mas um operador do sistema da distribuidora, né? Ele estaria lá justamente para supervisionar toda essa situação de geração para a qual a distribuidora não foi criada, né? Mas é justamente para viabilizar essa mudança, que a princípio, né, a gente entende que como sociedade é muito positiva para todos. Então, toda essa situação complexa, né? Poxa, como é que a gente vai lidar com isso? Para a gente tomar decisões, né, eu costumo falar, a gente precisa ter informação, né? Então, a gente precisa, ou a gente vai medir, ou a gente vai simular, né? Como eu sou da engenharia elétrica, ou a gente vai lá fazer medições para entender como é que está aquela situação, ou então a gente vai simular, criar cenários, fazer extrapolações, né? Poxa, e na distribuição isso ainda tem um peso maior, porque as redes são mais complexas, porque a gente está lidando com sistemas que são trifásicos, bifásicos, monofásicos, né? A gente está lidando com milhões de pontos de carga, por quê? Porque a distribuidora tem milhões de consumidores, né? E agora a gente também está falando de milhares de pontos de geração. Então, poxa, como é que o engenheiro agora vai lidar com esse montante, né, expressivo de informação, justamente para ele ter uma condição mais precisa da rede e aí poder fazer os seus planejamentos com antecedência de uma forma mais precisa, uma forma mais rigorosa, até porque a gente não quer, a gente também tem todo um anseio por uma restrição de investimento, porque todo mundo quer uma tarifa barata, né? Então a gente tem que ser preciso no investimento. Além de adoção de novas tecnologias, né? Como o Júlio até pontuou, todo o plano de contingência das distribuidoras, né, do tempo real, né, a operação, já leva em consideração informações que estão vindo da área climática, né? Que a gente fez uma opção por redes aéreas, e redes aéreas vão ser afetadas pelos ventos que se intensificam quando a gente tem chuva, certo? E o consumidor quer que, com a tempestade, ele não quer ter problema de interrupção na casa dele, né? Então, para a gente resolver isso, quer dizer, a distribuidora já está fazendo o papel dela, adotando tecnologias, né? Então, como colocou, hoje é padrão no Brasil, toda a rede ser feita com cabo protegido, né? Já está até criticando aspectos de normas que eram referências para a realização de projetos antigamente. Olha, esses padrões de velocidade de vento não atendem mais, né? E agora? Então a distribuidora fica, bom, e aí, qual é o valor que eu vou ter que atender, né? Qual que é a norma nova que precisa? Eu acho que a academia está aí justamente para ser o centro, né, onde essas discussões podem ser realizadas, né, para a gente chegar justamente numa convergência, né, e definir o que a gente deseja da nossa distribuidora, né, que tipos de serviços, procedimentos, dados que ela vai ter que lidar para fazer o serviço de distribuição de modo a atender os anseios da sociedade, até para que a gente possa rever a formação do engenheiro nesse sentido. A gente aqui já percebeu um pouco essas questões, até porque num curso de engenharia de 5 anos, né? Poxa, engenharia é feita em 5 anos, eu acho há quase 100 anos, né? E a tecnologia evoluiu muito em 100 anos, né? Não dá para acumular tudo isso no tempo de estrutura curricular convencional. Já se evoluiu muito o curso, né? Hoje os nossos alunos
trabalham com softwares que são utilizados no setor ao longo da graduação, mas mesmo assim, pela complexidade do sistema de distribuição e do setor elétrico como um todo, há necessidade de aprofundamentos, né? A gente, percebendo isso, a gente criou um MBA focado em distribuição de energia elétrica, justamente para a gente discutir essas particularidades da distribuição em termos do planejamento, da operação, para compreender o papel da distribuição no setor elétrico como um todo, que aspectos de regulação que definem como a distribuidora atua. A distribuidora atua do jeito que atua, porque ela faz parte de um negócio que é bem definido como ela tem que atuar, né? E hoje, se a gente acompanha o histórico da distribuição no Brasil, o desempenho das nossas distribuidoras, em termos de redução de custos de parcela B, é fantástico, né? Nos últimos, acho que 20 anos, né, o custo praticamente reduziu pela metade, né? Então, acho que é justamente promovendo mais discussões que nós vamos... E essas discussões elas vão acontecer em eventos como esse, em cursos onde a gente consegue trazer mais profissionais para discutir aspectos aí mais particulares, né? Para daí definir aquilo que a gente deseja da distribuição, a gente poder definir as regulações que vão nortear justamente esse setor no nosso país. Perfeito, Carlos. Trouxe vários pontos aí, não só de como orientar, né, como capacitar o profissional para o mercado, mas várias críticas construtivas, né? Então, até em termos de metodologia e a evolução da rede do setor de uma maneira geral. E tem um ponto que vocês três trouxeram, né, que é a questão de tecnologia e inovação frente a todos esses desafios. E aí eu queria começar até com você, Júlio, se você puder trazer para a gente um pouquinho de, na prática, você também citou um pouco de ferramentas que vocês usam para auxiliar o plano de contingência de vocês. Então, eu queria saber como que vocês fazem esse monitoramento e explica para a gente o processo, né? Como que é identificada uma ocorrência, quais são os próximos passos. Você citou um pouquinho da questão do plano de contingência, de colocar pessoas na rua, mas se você puder detalhar um pouquinho melhor para a gente do processo vivido no dia a dia aí também, até da operação, de uma maneira geral, acredito que seja bem interessante para o pessoal que está acompanhando a gente. Tá bom, vou tentar resumir, porque daria para ficar falando o dia inteiro aqui de como é que a gente trabalha com as interrupções. É uma arte ali, é um processo bastante complexo e a gente cuida com bastante robustez aí, porque o indicador para nós ele tem que ser bastante fidedigno, né, da realidade. Então, basicamente, todas as ocorrências elas passam pelo nosso centro de controle. Então, nós temos feito um investimento dos maiores do Brasil, aí, o nosso centro de controle é um dos mais modernos, né? Fica o convite, inclusive, um espaço que a gente acaba recebendo visitas e consegue mostrar um pouquinho todo esse processo aí, principalmente o professor Carlos falou da universidade aí, né? Mas a gente recebe muitos cursos, muitos alunos, né? Muitos agentes de outros processos, muitos colegas de outras atividades conseguem enxergar bem essa dinâmica que acontece no centro de controle. Então, no centro de controle, a gente tem, primeiro, uma parcela de ocorrências que acontecem na rede que automaticamente a gente já sabe. Nós temos um processo, um nível de automação muito grande, né, de todas as subestações e de partes importantes da rede. E então, quando existe um desligamento automático de um equipamento que para nós, em poucos milissegundos, aparece na tela do operador como um alarme, a gente tem certeza já da abrangência do tamanho daquele problema. É claro que tem algumas questões de automação de rede que vou comentar na sequência, mas você consegue ver assim, de uma maneira muito clara quantos consumidores, inclusive isso é um item nosso de cuidado, porque existe um ranking, quando a gente olha o nosso vídeo no centro de controle, do número de consumidores desligados, qual mesa, né, e qual o esforço que a gente tem que se atentar para colocar esses consumidores aí de volta com energia elétrica, e é realmente algo desesperador quando você vê numa grande contingência que esse número vai crescendo, né?
mas nós temos também uma parcela de eventos, e elas não é pouco significativa, que ainda depende do consumidor. Então, o consumidor, dentro de vários canais de comunicação, call center, aplicativo, site na internet, registra uma ocorrência de estar sem luz, e para nós já está valendo. A tecnologia que a gente utiliza é bem interessante, porque vários consumidores que começam a reclamar, nós temos todo o cadastro georreferenciado também onde é que ele está ligado, e a gente consegue descobrir, então, se vários consumidores reclamam naquela parte da rede, o problema é no transformador, o problema é nessa chave, ou em parte do alimentador, ou eventualmente até um problema individual. Essa tecnologia se chama Trobocall, e ela é integrada junto com o cadastro nosso em tempo real. Então isso facilita bastante, porque muitos consumidores reclamando, às vezes no ramal, que é suportado por fusível, você consegue inferir que o problema está naquele local. E essa questão de inferir onde o problema está no local é uma tecnologia interessante, porque vai utilizar muito de telecomunicações e despacho das equipes. Então, se você souber com um pouco mais de informações onde é que está o defeito, você despacha a equipe com mais velocidade, às vezes 2 equipes, para que você consiga fazer esse restabelecimento de forma mais ágil, né? Eu queria falar um pouquinho das ocorrências que são individuais. Aí isso já remete a um investimento, talvez a Copel seja um dos maiores do país, né? A gente está chegando esse mês em 1 milhão de smart meters instalados em mais de 110 cidades, de forma integral. Então, quando acontece uma interrupção, o nosso sonho é não depender mais do consumidor como sensor para dizer, estou sem energia para ligar. Então, nossos equipamentos automaticamente, eles já, antes de serem desligados, o smart meter ele manda um sinal, a gente chama de último respiro, last gasp, e esse sinal vai para dizer, eu estou sem energia. E também, da mesma forma, o nosso sistema de Outage Management System, que é o sistema de gerenciamento de falha, ele faz o Trobocall e consegue mostrar, olha, são esses consumidores que estão desligados antes do consumidor ligar e com mais assertividade. E eu queria aproveitar, então, que eu entendo que novas tecnologias, a gente precisa fazer o dever de casa aqui da digitalização no Brasil quanto antes possível, porque é algo que, apesar de ser intensivo e recursos, traz um resultado fantástico. A nossa filosofia é a tecnologia ajudar muito nos momentos de crise. Então, vou dar esse exemplo do Smart Meter, também falando sobre os self-healings também, que são fundamentais. Então, veja que quando o consumidor liga num grande evento, às vezes ele cria 1, 2, 3 reclamações, né? E existe uma certa dificuldade de feedback do consumidor devido ao volume muito alto de reclamações que entram, né? E as equipes, obviamente, são limitadas para fazer os atendimentos. Então, infelizmente, essa é a média no Brasil, em torno de 17% a 20% das idas com equipes até o consumidor são improcedentes. Não precisariam ter ido, principalmente nos temporais. Você acha que o consumidor está desligado ainda, não tem como ter o feedback em tempo real, a equipe está passando, vai até o consumidor que ainda tinha registro de ocorrência, e você não precisaria ter ido, porque já voltou a energia, porque alguém já restabeleceu. Então, a gente tem usado os medidores inteligentes para aqueles casos que o consumidor abriu a reclamação, a gente fez algum tipo de mudança e quer ter certeza antes de despachar o consumidor, nós acessamos o medidor, chegamos ao nível de ver a tensão que está lá naquele momento, e se tiver tensão, automaticamente o nosso sistema já vai cancelando as ocorrências, avisando o consumidor do cancelamento, porque a energia já foi restabelecida e a gente guarda o bem mais precioso que tem, que são as equipes, para restabelecer aqueles locais que não tem como serem restabelecidos sem inserção humana. Nós estamos com 2.500 circuitos, 1.250, até o final do ano, 1.300 sistemas de self-healing, que são sistemas de reconfiguração automática. Então, ele ajuda muito também nos grandes eventos. Porque acontece um desligamento grande no circuito, o próprio sistema se auto-reconfigura, não precisa do operador, né, ter ação, e só representa para o operador qual é o trecho que está com defeito. Também num grande temporal, ao invés de ter que percorrer todo o alimentador, muitos pontos, você já sabe exatamente o ponto que está com defeito e, o mais importante, os demais consumidores já estão restabelecidos, né? Mas só para finalizar aqui a parte das novas tecnologias, 2 pontos importantes, né? Então, não só o investimento na rede de digitalização, mas também tecnologias de comunicação. Nesses momentos, você não pode ter ausência de comunicação com as equipes de campo. E a gente sabe que acontece muito problema com, principalmente, telefonia celular.
tendo em vista que você perde a energia, acaba perdendo o sinal de comunicação. Então, nós temos backup de VHF, temos backup de satélite por dados, temos backup por satélite, por voz. Tudo isso, esse investimento a gente faz porque não pode deixar de ter comunicação, tem que ser irrestrita com as equipes de campo. Não pode acontecer da equipe não conseguir restabelecer o consumidor, porque não consegue conversar. Junto com telecomunicações, sistemas computacionais de apoio, né? Um centro de controle só é eficiente com ferramentas de última geração de gestão avançada da rede de distribuição, que são os sistemas ADMS, né? Mas eu queria terminar aqui dizendo que nós acreditamos muito, foi falado aqui já dos recursos energéticos distribuídos como um grande desafio, nós entendemos que são uma grande oportunidade. Termos bom desempenho em grandes eventos catastróficos, nós entendemos que as micro-redes, os consumidores se desconectarem da rede e usarem seus recursos para ficarem ilhados, né, dentro dos seus bairros, dentro das suas ruas, dentro das suas casas, nesse momento de dificuldade, por algum período que possa ser restabelecido, talvez seja a fonte backup que a gente precise, tendo em vista que me parece ser de um ponto de vista assim, mais racional, a utilização desses recursos, e pela redução dos custos que os sistemas de armazenamento, gestão e geração de energia próprios estão proporcionando. Então, acho que a rede de distribuição ela vai ser no futuro muito ativa nesse sentido de criação de pequenas ilhas que pode ser um antídoto frente a grandes catástrofes também. Perfeito. Deu até um spoiler aqui, né, Júlio? Porque uma das minhas perguntas mais para frente era um pouquinho dessa questão de perspectiva futura, né? Então, eu acredito que você já trouxe uma parte aí da sua visão. E aí, eu queria estender para a gente começar a caminhar aqui para o final, mas eu vou direcionar a pergunta para a Alessandra, dessa questão de tecnologia e inovação, o que você vê a nível América Latina, né? Porque a gente trouxe um ponto de vista bem... Vou falar um pouco local, mas obviamente que isso deve ser replicado, né? Que é o ponto do Júlio aqui do dia a dia da Copel. Mas se também está sendo visto dessa forma a nível América Latina, se tem mais algo também que o pessoal tem considerado e que a gente pode trazer como aprendizado. E se você puder também finalizar falando um pouquinho da sua visão, né? Da perspectiva futura para a resiliência climática no setor de distribuição, o que você vê do futuro, e não só a nível Brasil, mas também América Latina, seria muito positivo aqui para a gente. Tá bom, Lara. A gente desenvolveu um paper, um estudo na ADELAT, exatamente sobre a resiliência das redes de distribuição na América Latina, junto com um webinar do qual participaram diversos especialistas, inclusive a Patrícia Madeira, da Climatempo, né? E aí a gente chegou à conclusão de que 2 pontos fundamentais, e aproveitando um pouco a fala do Júlio, são as medidas preventivas e os planos de contingência, né? Em relação às medidas preventivas, a gente cita, dentro do Brasil, a questão dos sistemas de monitoramento e previsão de meteorologia, que são avançados e ajudam muito no sentido da prevenção, da identificação dos fenômenos, né? Em relação a benchmarks, eu também cito aí a lei estadual do Paraná, que o Júlio também comentou, no sentido de limitar o plantio de árvores próximo às linhas e às redes de distribuição. Essa questão das árvores é muito importante nesse contexto. Na Flórida, a gente viu isso também, que é uma região também que tem uma vegetação muito densa, né? E um outro ponto importante são os grupos de assistência mútuos, que existem nos Estados Unidos, eles chamam REMAGs, né? Regional Mutual Assistance Groups, mas no Brasil eles estão começando, e eles têm um potencial grande aí para a gente estar desenvolvendo. Então, a gente já começou a ver os primeiros sinais no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em relação a grupos de assistência mútua de equipes de outras áreas de concessão. É claro que a questão regulatória ela precisa ser desenvolvida ainda, e isso já está mais firmemente estabelecido em alguns lugares que já praticam esse processo, né?
Um ponto importante também é a definição de papéis e responsabilidades. Então, você saber muito bem em relação às salas de crise, quem faz o quê, para que na hora em que ocorrer o evento, não seja necessário ficar pensando o que cada um vai fazer, mas você já tem esses papéis, esses protocolos muito bem definidos ex ante, né? Em relação aos planos de contingência, o que a gente viu no estudo que a gente desenvolveu é que eles são fundamentais para uma resposta rápida e eficaz, né? E eficaz também a gente tem que citar a questão da priorização, e para isso o cadastro é muito importante, então saber quem religar primeiro, né? No sentido de alguns usuários que são mais vulneráveis, são dependentes de energia elétrica, para a saúde, por exemplo, né? E aí a gente vê que Argentina, Chile, Brasil e Peru são os que têm os planos de contingência melhor desenvolvidos, né? E aí a gente trouxe mais alguns outros casos, por exemplo, em Porto Rico foi formado um grupo de trabalho sobre resiliência com as autoridades públicas, empresas elétricas e institutos de pesquisa para identificar ações para futuras tempestades. Porto Rico também é bastante desafiado com a questão de tempestades e dos furacões, né? E esse grupo recomendou introduzir uma abordagem de 3 níveis, que incluía construir uma barreira perimetral nas subestações contra as inundações, instalar bombas de alta capacidade, geradores de backup, melhorar o telhado e as paredes das subestações para resistir a ventos fortes e aumentar o uso de postes de aço galvanizado e soterrar as linhas, que a gente sabe que também a subterranização ajuda, mas sempre tem que ser visto essa questão num sentido de custo-benefício, porque a gente sabe que algumas soluções elas são muito efetivas, mas elas também são bastante onerosas, né? E aí a gente trouxe também alguns casos mais processuais da regulamentação no Chile, na Argentina. Por exemplo, o Chile, a autoridade regulatória introduziu definições de estado anormal e o estado anormal agravado, e uma norma também para a qualidade de serviço que vai incluir 2 conceitos relacionados à resposta antes dos desastres. Então, ele tem o conceito da desconexão de emergência para evitar a ocorrência de incêndios florestais e o índice de flexibilidade operacional, que vai medir o percentual de clientes que recuperam o serviço em menos de 30 minutos. Então, a ideia, de uma maneira geral, em síntese, as distribuidoras na América Latina ainda estão, em termos de tecnologia, ainda estão no estágio inicial, quer dizer, elas têm um futuro aí pela frente, mas eu diria que o prognóstico é bom, porque existem muitas alternativas que podem ser exploradas. Perfeito. Tá certo. Quando a gente sempre traz esse assunto, principalmente para os nossos clientes, é exatamente esse ponto de vista que eles trazem. A questão do desafio é um super desafio, mas existem N oportunidades aí também no mercado frente a esse desafio, né? Essa questão de adaptação. E até para encerrar aqui, eu queria convidar você, Carlos, para trazer ponto de vista acadêmico em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, né, como que isso está sendo visto pela área da ciência, e um pouquinho da perspectiva também de futuro, né, do setor. Eu sei que vocês têm diversas parcerias, né, então o que vocês têm visto e como vocês têm se preparado para esse futuro aí também. Bom, em termos de desenvolvimento aí de novas tecnologias, existem uma série de iniciativas, né? Basicamente, em termos de hardware, a grande preocupação é sempre como a gente pode monitorar a chave fusível, o comportamento do consumidor, para como até o Júlio já expôs, né, que está motivando agora a disseminação, né, de smart meters, mas como a gente pode se trazer a conhecimento da operação da distribuidora essa informação de interrupção, né, de modo quanto mais rápido a distribuidora souber, mais rápido ela vai tentar agir para contornar esse problema, né? A gente fez também uma série de
pesquisas, né? E é interessante, eu não sei se as pessoas têm noção, né? Mas são centenas de milhares de ocorrências que acontecem por mês nas distribuidoras. Centenas de milhares, tá? Então, a gente está falando de muitos eventos que estão acontecendo na rede, obviamente uns mais graves, outros menos graves, né? Mas tudo está sendo supervisionado pela empresa, né? Que registra isso nos sistemas OMS dela para acompanhamento da operação da rede. Eu costumo falar, né, que bom, se for para a gente pensar em atuação, né, a gente pode pensar em atuação tanto em termos da operação, né, aqui, por exemplo, a gente na universidade a gente consegue fazer o gêmeo digital, o digital twin de toda uma distribuidora, e aí a gente consegue justamente avaliar, e por meio de sistemas específicos de capacitação, como é que tem que ser o desempenho dos operadores que vão passar a usufruir de uma série de tecnologias que vão existir dentro de sistemas ADMS, né? Então, acho que já passou aquela onda do desenvolvimento das funcionalidades que vão estar dentro do ADMS, né, de localização de falta, apoio na realização de manobras, né, estimação de estado e tudo mais, mas como é que isso vai impactar na operação do operador? E surgem novas necessidades, por exemplo, priorização de alarmes. Então, nesses eventos catastróficos, né, costuma ter um monte de alarmes de ocorrências que estão acontecendo ao longo do sistema, e o operador precisa de ferramentas que ajudem ele a priorizar, né? Conto até um evento interessante que a gente costuma saber a partir dos nossos projetos, né? Que houve, por exemplo, que, se a gente pensar no processo antigo, né, só para a gente ver o impacto que isso tem até na medição do desempenho da empresa. Poxa, houve uma ligação às 3 horas da manhã, a pessoa informando que estava sem energia, e só foi uma ligação. E por ser uma ligação, aquilo não foi priorizado. Aí, quando deu 7 horas da manhã, um monte de gente começou a ligar, porque todo mundo estava sem energia, né? E aí, o instante que começa a valer da interrupção é aquele da primeira ligação. Então, poxa, a distribuidora agora vai tomar um prejuízo de 4 horas, né? Porque por culpa do consumidor, né? Que não percebeu antes a interrupção. Poxa, se a gente tivesse uma medição, né, que já comprovasse que naqueles consumidores eles estavam interrompidos, a gente não teria esse problema. Então, nesse sentido que eu falo, quer dizer, a gente precisa trazer, né, para o hábito do engenheiro da distribuição, né, lidar com informações complementares, que vão vir de cada vez mais de sistemas novos que vão ficar disponíveis na rede para a gente poder facilmente integrar isso. Então, a gente já tem lá um laboratório onde a gente poderia testar essas integrações, a gente poderia ver quanto isso impactaria no desempenho do operador, né? Mas também a gente tem toda uma preocupação em que esse engenheiro do futuro, esse profissional da distribuidora do futuro, não fique assustado que ele vai ter que, muitas vezes, lidar com uma linha de código, carregar um banco de dados, ou então conhecer agora uma série de outras disciplinas, porque a gente está falando de planos de contingências, PDCA, uma questão mais voltada à parte de gestão, né? E será que os nossos profissionais eles estão cientes de tudo isso, né? Ou não, tem que esperar para chegar lá na distribuidora, para a distribuidora e ensinar tudo isso para eles, né? Então, é uma coisa que a gente
como instituição de ensino, a gente tem preocupação, sim, em modernizar o currículo justamente para que os profissionais fiquem mais capacitados, né? Um outro aspecto do planejamento é como é que a gente poderia lidar também com essas informações para fazer as ações de forma preditiva, né? Então, muitas vezes você poderia pegar toda uma série de leituras de atuação de religadores que estão disponíveis nos equipamentos. A partir dessas atuações, poxa, por que o religador está religando tanto naquela região? Bom, provavelmente deve ser uma região que pode estar tendo alguma árvore encostando, então é uma região que deveria ser priorizada para a realização de uma inspeção, né? Então, a gente está falando de um cruzamento de uma informação que está lá com o pessoal de proteção, né, com uma informação com o pessoal que está na gestão de ativos e que conhece como é que a situação da rede a jusante daquele ponto, né, para daí orientar no planejamento. E outra atuação que eu acho que é importante mencionar porque ela amarra tudo isso, o que precisa ser atualizado em termos de regulação para justamente incentivar, por exemplo, né, como até o Júlio colocou, a formação de microrredes. Hoje é proibido operação ilhada. Não pode, certo? Até por uma questão de segurança dos eletricistas da própria distribuidora, certo? Mas é porque também, hoje, não tem um compromisso, né, em ter uma operação das gerações, né, orientadas à atuação da própria distribuidora da rede. Então, como é que a distribuidora vai pôr o profissional dela na rede se ela não tem certeza que a GD está efetivamente desligada, né? Então, como é que a gente pode... um grande desafio é esse, né? A gente quer que a formação das microrredes, né? Porque todo mundo sabe que isso é uma forma de contribuir para mitigar o efeito das interrupções. Poxa, você vê o Júlio da Copel falando com todo o interesse de formar, né? Mas há um entrave regulatório muito grande nisso, e no qual, a partir das discussões, né, a gente pode definir aí, a partir de formação de mais informações, né, como é que a gente pode atuar nesse sentido para contornar para modernizar a nossa regulação e permitir que as nossas redes também, de distribuição, também operem de forma moderna, né? Perfeito. Bom, pessoal, praticamente uma aula aí, né? Tem bastante tópico ainda para a gente discutir, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Então, eu vou passar a palavrinha para vocês, para a gente caminhar aí para o encerramento. Então, se tiver algum ponto que vocês queiram adicionar, e até despedir aí do pessoal de casa antes de eu apresentar o nosso próximo episódio. Então, pessoal, Alessandra, se você quiser começar dando o seu comentário final. Obrigada, Lara. O meu comentário final, e até usando a fala do professor Carlos Frederico, é que o papel do regulador para o segmento de distribuição é chave nesse aspecto, né, em vários aspectos, mas nesse em particular, porque é necessário estabelecer os incentivos que são necessários para estimular os investimentos, e para isso definir métricas de resiliência, limites, que a gente não tem tão claramente estabelecidos quanto da qualidade. Qualidade a gente tem base de dados, a gente tem metas, tem modelos, né? Enquanto que da resiliência não. E, além disso, remunerar os custos reais e ter um olhar para frente. Então, reconhecer os investimentos dentro do ciclo tarifário, por exemplo, ele é bastante oportuno nesse contexto, para que a distribuidora não espere os 4, 5 anos do ciclo tarifário para, então, ter o reconhecimento desse investimento. Lembrando que você tem investimentos altos e com uma vida útil que tende a ser menor.
Era basicamente isso, e também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, foi uma conversa ótima mesmo. A gente que agradece aqui, Alessandra, e eu vou passar agora a palavra para o Júlio para ele fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer de novo, Lara, parabenizar. Eu acho que é muito importante termos esse tipo de discussão, aumentarmos aí as percepções, né? Existe uma amplitude muito grande dos assuntos, por isso, quanto mais colegas estiverem aí pensando nisso, dispostos a ajudar nas soluções, eu acho que todos ganham, né? Eu diria que aqui a gente tem uma daquelas grandes oportunidades, porque, na verdade, o desafio é enorme, né? Então, sempre quando tem desafios que parecem assim intransponíveis, né? A gente falou aqui de temporais e tal, mas a gente sabe que tem dificuldades às vezes com queimadas. Nós temos aqui também ondas de calor que mexem muito aí com a resiliência, porque muda muito a capacidade de condução de corrente, né, nesses eventos. Então parece ser um desafio intransponível, porque a gente não sabe o que está por vir ainda no aumento da gravidade, da frequência e dessas intercorrências, né? Mas queria terminar aqui dando um panorama positivo. Eu acho que é uma grande oportunidade para desenvolvimento de soluções, uma grande oportunidade para a nossa área de conhecimento nesse sentido, tanto meteorologia quanto na engenharia. Então, é um campo fértil, né? Para que a gente possa estudar mais, desenvolver mais, trazer mais soluções e trazer, acho que talvez essa questão local brasileira mesmo, de inovação focada no resultado, né? Bastante apoio, né? Entre as instituições, porque eu acho que a gente precisa criar uma rede de colaboração, fazer muitos pilotos, compartilhar muito o que está acontecendo e crescermos todos juntos. Não adianta só a gente ter um pedaço local ou uma região tendo se desenvolvido. Eu acho que a gente precisa crescer de uma forma institucional, né? Aí eu concordo muito que precisa de um apoio na regulação. Eu acho que a gente tem um campo muito grande de cooperação mútua e além das questões tecnológicas, né? Mas eu acho que nós somos muito inovadores e chegou o momento aí das expertises serem mostradas e do pessoal se reinventar para, mais uma vez, conseguir colocar em prática aí a resiliência aqui dos nossos sistemas e do sistema elétrico aí para atender a sociedade. Obrigado. Perfeito. Carlos? Bom, também queria agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar pela iniciativa, tá, Lara? Bom, eu queria falar um pouquinho que a gente tem hoje na USP um MBA em distribuição de energia elétrica, certo? Com professores da USP, com profissionais do mercado, né? A gente está até buscando colaboração do próprio Júlio, da própria Alessandra, para que no nosso MBA a gente traga esse expertise, né? Não fique meramente com aspectos da academia. São 12 módulos onde vai se discutir desde aspectos clássicos de análise de redes, de proteção, como também a gente vai falar bastante de regulação, vai falar de geração distribuída, armazenamento, quais são os impactos que se tem hoje para planejamento de distribuição, operação, uso de tecnologias de otimização, inteligência artificial, como lidar com essa massa enorme de dados, de medição, de representação de elementos da rede de distribuição, que é muito, muito, muito mais complexa pela própria natureza da distribuição, né? E além de impacto de novas tecnologias que vão vir desde mudança da infraestrutura da rede, como apoios de sistemas novos que vão estar disponíveis para o planejamento ou para operação, como os ADMS, né? Então, é um curso é uma especialização de 30 meses, né? E é um certificado que vai ser emitido pela própria reitoria da USP. É mais uma forma que a universidade busca de se aproximar
da sua comunidade, né? A comunidade, no caso, é a comunidade do setor elétrico, específico para o setor de distribuição, porque a gente vê uma mudança muito grande, né? Na forma que a distribuição de energia está passando, e aí a gente vê que a existência de um curso seria mais uma forma da gente prover um ambiente aí de discussão dessas mudanças, preparar até os nossos profissionais para eles saberem discutir quais têm que ser as mudanças regulatórias, justamente para incentivar o tipo de rede que a gente deseja, com a tecnologia que a gente deseja ter, né, e para atender os requisitos de resiliência, de qualidade que a gente julga, mesmo quando acontecem eventos climáticos extremos, né? Então, queria deixar esse recado, né, para todos terem conhecimento desse curso que a gente está oferecendo através da FDTE. Perfeito, Carlos. Bom, para o pessoal que está assistindo a gente no YouTube, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para poder se inscrever e ter mais informações também desse MBA. Pessoal, o papo foi incrível. Infelizmente, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Tem muito mais que a gente poderia discutir aqui, mas o nosso tempo aqui é limitado. Mas qualquer dúvida que os nossos ouvintes tiverem, por favor, lista aqui para a gente nos comentários que a gente repassa para o pessoal que participou aqui hoje. Eu quero agradecer vocês, nossos convidados, a Alessandra, o Júlio e o Carlos, por estarem aqui, por ter disponibilizado um tempo da agenda de vocês para trazer esse conteúdo, né? E esse foi mais um episódio do nosso Clima EnergyCast, podcast de energia da Climatempo. Espero que você de casa tenha gostado e que as discussões aqui tragam insights valiosos para quem trabalha ou se interessa pelo segmento de energia, principalmente a área de distribuição. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.